Boa noite, graça e paz, queridos. Mais um dia na presença do Eterno. Mais uma vez agradecendo a Deus aí pela oportunidade de estar compartilhando com todos. Para mim é um prazer estar aqui ministrando. Já está tarde. Eu fico olhando assim de lado às vezes porque eu tenho duas meninas pequenas e minha esposa está colocando elas no quarto lá, tá? Não é doideira minha não. Não é manto, não é terra não, tá? Os irmãos podem pensar assim, o pastor tá todo dando uma olhadinha, é porque eu tô com ponto aqui, mas eu sou surdo desse ouvido. Então, quando eu escuto o barulho das minhas filhas, eu penso que é lá, né? Mas é que é uma de três, uma de duas, uma de cinco ainda, capacidade cognitiva ainda de obediência não está bem desenvolvida. Então, os irmãos sabem. Então, boa noite a todos. Já são 10:01 da noite e eu quero dar continuidade à aula quinta. A gente paramos no slide 21. Vamos fazer uma análise histórica, ok? Abre sua apostila, seu, sua, seu slide, ok? E acompanha lá, tá bom? A gente fazer a discussão. Vamos fazer uma leitura toda do slide, aí eu entro na discussão. Veja bem, análise histórica. Cultural e contextual. Determina o ambiente geral, histórico e cultural do escritor e da sua audiência. Ou seja, ah, um texto ele foi construído dentro de uma cultura. E a gente precisa entender essa cultura. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós estudamos a história do Egito, é uma cultura, tem várias dinastias. E quando nós pegamos livros paralelos do Egito, fala-se ali na história dos egípcios, os hebreus. Em uma determinada dinastia tem lá o registro dos hebreus. Então, esse texto histórico cultural de uma cultura que retratou um fato bíblico só atesta a veracidade do texto. Então, precisamos, quando estiver fazendo uma análise hermenêutica, exegética, precisamos analisar o conteúdo histórico dele de forma profunda. Aí tem 4 itens que precisamos entender em relação a isso. Determinar as circunstâncias históricas gerais daquele texto, onde que ele está sendo escrito, quem está sendo escrito. Estar cônscio das circunstâncias e normas culturais que acrescentam significados a determinadas ações. Precisamos entender isso. Às vezes o autor está, que nem João mesmo, né? Digamos que João quisesse falar o livro de Apocalipse, Revelação, que Jesus Cristo revelou à sua igreja. Digamos que ele quisesse usar uma linguagem clara, mas naqueles dias, por causa da perseguição, já não se podia usar uma linguagem clara, então ele usou uma linguagem simbólica, uma simbologia em que a igreja entendia aquela simbologia. É mais ou menos isso que eu estou te dizendo. No item 2. No item 3, discernir o nível de compromisso espiritual da audiência. Qual o nível espiritual desse texto? Qual o foco da mente de Deus para o profeta? No caso, a mente de todo profeta no Antigo Testamento é Cristo. Paulo diz isso. Então, esses 4 itens é importantíssimo dentro do conteúdo histórico cultural. Então, o texto ele foi escrito dentro de uma cultura. Diga-se de passagem que a história ela trabalha com 3 itens: o tempo, o espaço e o homem. Se tiver só tempo e espaço e não tiver homem, não tem história. Mas se tiver o tempo, espaço e o homem, então tem cultura, tem filosofia, tem história, tem ciências, né? Seja elas exatas ou seja elas na área humana, elas, por causa do homem, desse ser ocupando o espaço-tempo, que é que a história existe, ok? O tempo, o crono, né?
Então, um outro quesito aqui é determinar o objetivo que o autor tinha em escrever um livro mediante, né? Então simplesmente, o que determinou esse objetivo dele escrever? Qual a inspiração disso? É notar as declarações explícitas ou as repetições das frases, observar as seções paranéticas ou hortativas, observar os problemas omitidos ou os focalizados. Na verdade, são termos usados pela literatura que emite, às vezes, uma contradição. O autor tá escrevendo e trazendo algumas contradições, né? Na sua oratória, na sua fonética, na forma de escrever. No item 2, no caso. No slide 22, continuando a questão do entendimento histórico-cultural, nós devemos entender como a passagem se enquadra em seu contexto imediato. A. Apontar os princípios dos blocos do material do livro, mostrar como se ajustam num todo, num todo coerente. Deixa eu ver isso aqui daqui. Um todo coerente. E tá quase caindo aqui. Mostrar como a passagem se encaixa em uma corrente de argumentos do autor, determinar a perspectiva que o autor tenciona comunicar, a numerologia ou fenomenologia, distinguir entre a verdade de escrita e a verdade prescrita, distinguir entre detalhes incidentes e o núcleo de ensino da passagem. Ou seja, você vê que é como se tivesse nessa análise histórico-cultural, é como se estivesse falando assim, observe os detalhes, né, em resumo. No slide 23, continua. O sétimo, o sétimo passo seguinte, os 7 passos seguintes foram comendados para a elaboração de uma análise lexo-sintática, né, do texto. Né? Isso são expressões da literatura, da gramática, quem estudou gramática, né? Aulas de quinta série. Então, o que quando nós olhamos para um texto, a gente devemos entender? Apontar a forma literal ou geral, investigar o desenvolvimento do tema e mostrar como a passagem sobre as considerações se enquadram no contexto. 3. Apontar a divisão natural, parágrafo e sentença no texto. Quando a gente escreve um livro, tem um tema, tem uma ideia central. E onde que está a ideia central do livro? Ela está em todo o primeiro parágrafo de cada capítulo. Quando você lê um livro, se você pegar, tem 20 capítulos. Os 20 capítulos, a ideia central está no primeiro parágrafo. O resto é desenvolvimento, ok? É desdobramento e desenvolvimento. E no último capítulo, a conclusão. O 4 está dizendo assim, indicar os conectivos dos parágrafos e sentença a mostrar como se auxilia a compreensão da progressão do pensamento. Ou seja, a coerção, a conectividade entre o pensamento primário e os pensamentos secundários e etc. Há uma conexão. Né? Então, a gente tem que entender isso dentro do texto para fazer uma análise mais na verdade, para absorver mais o conteúdo do texto e nos aproximarmos da mente do autor. O item 5. Determinar que o significado das palavras tomadas individualmente aponta os múltiplos significados que uma palavra possui, ou tempo e cultura. Determinar os significados únicos que o autor tenha em mente em todo o contexto. E o item 6 é analisar a sintaxe
para mostrar de que modo ela contribui para a compreensão de uma passagem. Então, sim, não sou especialista em gramática, mas às vezes você e eu vamos fazer uma análise de um texto, uma palavra às vezes, que nem uma palavra, ela pode, se eu olhar para ela, essa palavra é um verbo, ele está no passivo ou no ativo. Aí, quando eu vejo isso, eu vejo a intenção do autor. Se é um verbo de ação, qual é a direção que esse verbo está me dando? Então, ele vai me dar mais significado para o texto. Aí as minhas aplicações, elas vão ser melhores, ok? Na hora que eu estiver expondo a palavra de Deus. E, concluindo, colocar os resultados de uma análise em palavras não é tecnicamente fácil. Compreensão que comunica com clareza o significado que o autor tinha em mente. Não é fácil fazer isso. Às vezes você pode pegar uma palavra, ela está em português. Geralmente, eu gosto de analisar no grego. E o grego vai me trazer vários significados daquela palavra. Ele vai me trazer também os lexos em grego, né? Eu posso fazer uma comparação em hebraico também. E ali vai me trazer uma certa profundidade naquela palavra. Mas eu não posso desassociá-la ao versículo e nem ao contexto. O significado, por mais amplo que seja de uma palavra, ou de um grupo de palavras, não pode desqualificar a centralidade do contexto daquele texto. Ok? E diz assim, examinemos Gálatas 5, um exercício de reflexão. Diz, permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Tomado isoladamente o versículo, poderia ter qualquer de diversos significados. Poderia referir-se à escravidão humana, à escravidão política, à escravidão do pecado, assim pode por diante. O pois indica, contudo, que este versículo é a aplicação a um ponto em que Paulo apresentou no capítulo anterior, uma leitura de argumento de Paulo, Gálatas 3, 1, 4 e 30, de sua incentivando os gálatas a não se escravizar de novo no jugo do legalismo, isto é, escravizando-se por ganhar a salvação pelas obras. Você vê? Uma frase fora de contexto pode dar muitos significados, né? E, infelizmente, eu não sei se os irmãos viram uma reportagem uns anos atrás, eu estava ainda em Belo Horizonte, um repórter entrevistando um pastor, que a mulher teve um sonho que ele deitava com a mulher casada e acabou que essa mulher falou para o marido aceitou, e o pastor, para se basear nessa carnalidade da irmã, ele leu um texto lá se eu não me engano, em Isaías, e ele interpreta a palavra adulterar de forma errada. Ele nem conhecia a Bíblia, porque ele está buscando um versículo para justificar a carnalidade dele. O autor, o repórter olha para ele e fala assim, mas aqui não tem acento, não é adulterar, adulterará, é adulterar, não é para ser feito. Ele está criticando o adultério, e quem adulterará? Aí o pastor olhou, né, assim, aquela cara, né? E que bom que você viu isso aqui, que é aquela cara de pau. Mas já tinha consumido o ato, né? Tinha deitado com a irmã, a ovelha dele, com consentimento do marido e com consentimento da esposa. Mas na verdade tudo ali não passou de uma carnalidade intencional da mulher. Falou que foi um sonho que Deus deu, ainda colocou Deus na reportagem. Então, a gente não pode usar a Bíblia com a nossa própria interpretação e se basear. Porque eu tenho uma preferência, eu tenho um sentimento de carnalidade do meu, eu tenho que se basear naquele versículo e interpretar ele do meu jeito para me beneficiar. Muitos fazem isso, isso é perigoso. Então, é isso que basicamente o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Vê, ele está falando aos Gálatas a não permanecer no jugo da lei. É uma carta direcionada a judeus que estavam lá.
o jugo de escravidão. Por que que a lei era uma escravidão? Né? Porque ela não libertava o pecador. Para pensar, sacrifício de sangue era contínuo sobre o altar. Né? Os líderes vendiam esse sacrifício, virou um comércio. Havia toda uma... na verdade, a intenção de Deus em fazer essas coisas era para que eles olhassem e vissem o inocente. Na verdade, Deus está replicando Gênesis, né? Gênesis, ele mata o animal e cobre Adão. E depois faz a revelação profética da vinda dele em carne na pessoa do filho dele. Ele fala, um nascido de mulher. Então ele replica tudo isso na lei. Né? Para que havia-se consciência de que o homem pecou. Mas os judeus não conseguiam interpretar isso, esse design de Deus sendo adaptado na lei. Né? Então, e quando Jesus veio, muito menos ainda. Né? E negaram o Cordeiro de Deus. Então, vamos continuar aqui. Está indo para 16 minutos. Indicativos da palavra. Em sua maioria, as palavras que sobrevivem por longo tempo numa língua adquirem muitas conotações e significados específicos, e conotações e implicações complementares. As palavras ou as frases podem ter denotações vulgares e até técnicas. As denotações literárias podem finalmente conduzir às denotações metafóricas. As palavras também possuem conotações, significados emocionais, empíricos, não claramente explicitamente. Ou seja, às vezes você vai ler uma passagem bíblica que não está claro para você. Você tem que fazer uma análise detalhada daquilo para que você se aproxime a um texto, né? A verdade daquele texto, a verdade que intensifica a intenção do autor de se aproximar daquilo. Porque as palavras, em algumas línguas mortas, já não sofrem uma alteração dentro do texto. Pode trazer um significado diferente. Veja bem, o Espiritismo acredita, e eles tiraram isso da Bíblia, que aquela passagem que fala que saiu um espírito da parte de Deus e perturbou Saul, da parte de Deus. Eles interpretam isso como necromancia, né? Consulta pelos mortos, que Deus enviou um espírito de morto. Não, ali é um espírito maligno mesmo, dentro da soberania de Deus, para juízo em cima de Saul. Um espírito de perturbação, porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer. E outra interpretação é que fala que João Batista é Elias, como se João Batista fosse encarnação, encarnação. É onde eles tiram essa doutrina de cara tirar tudo da Bíblia, né?